Olá, pessoal do primeiro ano, como vocês estão? Aqui é a Mariana, professora de Sociologia, e hoje nesse segundo vídeo nós vamos abordar um tópico já visto em sala de aula, que é a diferença entre o senso comum e o conhecimento científico. Antes da gente abordar e falar das diferenças entre ambos, é importante que a gente saiba que tanto o senso comum quanto o conhecimento científico são produtores de saberes, são produtores de conhecimento que vão orientar o nosso dia a dia, as nossas relações familiares, a nossa relação com a escola, enfim, com as principais instituições da nossa sociedade, né? Então, não só o conhecimento científico produz saberes, o senso comum também. Mas falando agora especificamente da diferença entre o senso comum e o conhecimento científico. Bom, o conhecimento científico é fruto de hipóteses rigorosas. Então, isso é um ponto essencial e muito importante. Por quê? O conhecimento científico, antes dele ser produzido, ele é testado, ele é criticado, ele é duvidado. Então, essas são palavras que definem o conhecimento científico e são muito importantes. Crítica, dúvida, teste. E tudo isso acaba definindo um conhecimento que é muito mais rigoroso na sua aplicação, né? Um outro ponto importante do conhecimento científico é que ele é o tempo inteiro renovado. Ou seja, um conhecimento científico, seja da área de biologia, seja da área de sociologia, seja da área da medicina, esse conhecimento ele não é cristalizado, ele pode ser renovado o tempo inteiro. Por quê? Todo conhecimento ele está baseado na nossa sociedade e a nossa sociedade está em constante transformação e mudança. Então, todo conhecimento científico ele pode ser testado novamente, ele pode ser criticado e ele pode ser renovado, né? Ele pode sofrer algumas alterações e algumas mudanças. E isso não é um problema. Agora, o senso comum é um conhecimento fruto muito mais da experiência cotidiana. Então, se por um lado a gente tem um conhecimento científico que é fruto da razão e da aplicação dessa razão através de testes, através de métodos quantitativos, qualitativos, através de inúmeras hipóteses, o senso comum, por outro lado, não tem tanta aplicação da razão, mas uma aplicação muito mais de dados sensoriais, das sensações e também das nossas experiências cotidianas. Agora, o senso comum, ele é importantíssimo para entender a nossa relação em sociedade, porque na maioria das vezes o conhecimento fruto do senso comum, ele é transmitido de geração a geração. E a gente internaliza aquele conhecimento, na maioria das vezes sem criticar ou sem duvidar muito, mas a gente só repassa aquele conhecimento. Quer dizer que aquele conhecimento é errado? De forma alguma. Quer dizer que aquele conhecimento não é verídico ou não tem aplicação na nossa realidade? De forma alguma. Só quer dizer que ele é fruto de uma outra forma de criar conhecimento. Uma outra forma que não está ligado tanto à crítica, não está ligado tanto aos testes, mas está ligado à experiência do cotidiano. Beleza? Então isso é um ponto importante. Se por um lado o conhecimento científico é fruto da razão, por outro, o senso comum é fruto muito mais da percepção, muito mais das sensações. E ele é muito importante para a gente entender como se dá o senso comum, né? Como se dá essa transmissão de conhecimento na nossa sociedade, conhecimentos que são passados de geração a geração, que muitas das vezes fomentam a nossa cultura, fomentam as nossas tradições, e a gente, na maioria das vezes, não sabe por que a gente reproduz aquele conhecimento do senso comum, mas é um conhecimento que não é tão criticado, é um conhecimento que não é tão testado quanto o conhecimento científico. Agora, por último, só para a gente fechar essa pequena revisão, eu acho importantíssimo que vocês se façam um questionamento que está até presente no nosso livro, que é o seguinte: o conhecimento científico e o senso comum são conhecimentos e são saberes opostos ou complementares? Eles se anulam ou eles podem se complementar? Ou seja, eles podem introduzir
novos tipos, novas visões e novos argumentos um ao outro. Acho importante a gente fazer esse questionamento. Para melhor desenvolver esse tópico com vocês, para vocês se aprofundarem mais no que é conhecimento científico, no que é senso comum, com argumentos mais desenvolvidos e tudo mais, eu quero que vocês leiam, deixa eu dar uma olhadinha aqui que eu anotei, o primeiro capítulo do livro, a unidade 1, deixa eu ver aqui no meu livro digital. Vocês podem ler, né, os títulos que se chamam Primeiras Palavras, As Diferenças Formais de Conhecimento, Ciência e Senso Comum, Opostos ou Complementares, que é justamente essa reflexão que eu trouxe para vocês. Então, vocês podem ler esses 3 primeiros tópicos do capítulo 1 do livro, parte 1, que aí vocês já vão ter feito uma revisão importante de todo esse conteúdo que a gente vem trabalhado aqui em Sociologia, que é basicamente o que é Sociologia, quando a Sociologia surge, né? Por que a Sociologia pode ser considerada uma ciência, e o que diferencia um conhecimento científico, um saber científico do senso comum. Então leiam essa unidade 1 e o capítulo 1, que começa na página 22, se eu não me engano, que aí vocês já vão ter feito uma boa revisão, porque da próxima vez que a gente se comunicar, a gente já vai entrar num novo conteúdo, que é justamente entender, segundo os clássicos da sociologia, e aí eu já apresento para vocês os clássicos da sociologia, que é conhecido informalmente pelos 3 porquinhos, que são Marx, Weber e Durkheim. Então a gente vai ver por meio desses 3 clássicos qual é a relação entre o indivíduo e a sociedade. Por isso que foi tão importante a gente ter visto lá no início das aulas o que é uma sociedade, né? Quais são as principais características que definem uma sociedade. Porque agora a gente vai ver por meio desses 3 clássicos justamente qual é a visão deles, qual é as principais ideias deles em relação a essa relação entre indivíduo e sociedade, beleza? Então, por hora, eu peço que vocês leiam novamente esse capítulo 1, porque é uma pequena revisão desses 2 tópicos que a gente viu agora nos vídeos, né? Senso comum, conhecimento científico e as ciências sociais, beleza? A gente se vê semana que vem. Bons estudos. Qualquer dúvida, entrem em contato e tchau, tchau!